Há anos circulam rumores de que organizações poderosas e celebridades fazem parte de um movimento global para controlar a humanidade e moldar o seu pensamento. Na maioria dos casos, esse movimento se manifesta na forma do infame Illuminati, um grupo supostamente dedicado ao controle absoluto de toda a humanidade. Mas quem são realmente os Illuminati? O que eles querem? E como você pode ter certeza de que este vídeo em si não é apenas mais uma propaganda dos Illuminati destinada a despistar você da verdade? Bem-vindos ao misterioso universo! O nome Illuminati na verdade vem do plural latino a illuminatus, que significa iluminado. O nome é inspirado na ideia de iluminar-se através do conhecimento e evoluiu para significar a quebra dos grilhões da ignorância humana por meio da educação e da razão. Mas tudo começou com um homem que realmente odiava seus superiores. Adam Weishaupt nasceu em 1748 e em 1773 conseguiu emprego na Universidade de Ingolstadt como professor de direito canônico. Basicamente as leis que governavam os cânones tanto em um campo de batalha quanto em navios. Na verdade o direito canônico são as diretrizes e regulamentos estabelecidos por uma autoridade religiosa com o propósito de administrar o governo de uma organização religiosa. Essencialmente, Weishaupt era um especialista em direito eclesiástico, mas ele próprio não era membro do clero. Isso seria um problema em uma universidade que era principalmente dirigida pelo clero, e não apenas qualquer clero, mas os jesuítas. Os jesuítas foram estabelecidos no século XVI, com a aprovação do Papa Paulo III. Sua missão oficial era a evangelização global, com um foco especial em educação e em ajudar diferentes seitas de cristãos a trabalharem juntas. Os jesuítas eram como a equipe de operações especiais do cristianismo e foram orientados a estar prontos para ir a qualquer lugar do mundo e enfrentar qualquer adversidade em prol de ajudar os pobres e os sem instrução. No entanto, os jesuítas logo se tornaram um incômodo para as potências europeias, pois eram bons demais no que faziam. Os jesuítas estabeleceram assentamentos especiais em muitos territórios coloniais e se recusaram a permitir que as populações sob seus cuidados fossem escravizadas, como desejavam os governos locais e os empresários. Com o trabalho escravo sendo fundamental para as economias das colônias distantes, os jesuítas rapidamente ganharam uma má reputação por se oporem ao progresso econômico. Deve-se observar que os jesuítas não eram totalmente contra a escravidão. É preciso lembrar que naquela época a escravidão era uma prática difundida e aceita, e os próprios europeus brancos haviam sido escravizados apenas algumas centenas de anos antes. No entanto, os jesuítas se opunham às condições brutais enfrentadas pelos escravos, não vendo necessidade de tratá-los como animais. Nada, nem mesmo a religião, pode ficar no caminho do progresso econômico. Então, em 1773, o Papa Clemente XIV ordenou a dissolução da ordem jesuíta. No entanto, em muitos lugares os jesuítas permaneceram no poder, como na Universidade de Ingolstadt, onde Adam Weishaupt se encontrava lecionando. Sob ataque de todos os lados, os jesuítas no controle da universidade tentaram reprimir qualquer funcionário que não fosse membro do clero, incluindo o próprio Weishaupt. Frustrado com o que acreditava serem visões ultrapassadas, Weishaupt voltou-se para a maçonaria, mas nessa época a ordem maçônica se tornará um clube diurno para crianças ricas que queriam brincar de filosofia, ao contrário de hoje, onde é um clube diurno para homens de meia-idade entediados que querem brincar de filosofia. Insatisfeito, Weishaupt decidiu criar seu próprio clube, ainda mais legal, e apenas seus melhores amigos, ou aqueles que ele considerava dignos, poderiam se juntar. No início, 6 a 9 dos melhores amigos de Weishaupt se juntaram ao seu novo clube secreto, que ele criou para disseminar as ideias do iluminismo. Ao contrário do que seu amigo Edgelord do Facebook pode rantear em sua página, os Illuminati não estavam interessados em libertar o homem da religião, mas sim desejavam reformar a forma como a religião era praticada e imposta. Weishaupt acreditava que ciência e religião deveriam ser parceiras, não concorrentes, na definição do mundo, e que as pessoas deveriam ter liberdade de escolha nesse aspecto.
Os primeiros Illuminati tinham 3 níveis de adesão: noviço, Minerval e Minerval iluminado, sendo Minerval uma referência à deusa romana da sabedoria, Minerva. Seu objetivo era criar um estado de liberdade e igualdade moral. O único problema era que os detentores do poder tinham pouco interesse nessa agenda radical para a época. Afinal, se os plebeus fossem livres, como poderiam ser explorados para benefício pessoal? Essa é uma ideia com a qual os defensores do livre mercado ainda lutam até hoje. Altamente influenciado pela maçonaria, ou na verdade apenas copiando-a descaradamente, Weishaupt criou uma série de rituais elaborados a serem praticados nas reuniões dos Illuminati. Os membros recebiam nomes secretos retirados de suas partes favoritas da antiguidade. Weishaupt, por exemplo, adotou o nome de Espartaco, sem dúvida porque se via liderando uma rebelião de escravos mentais lutando por sua liberdade. À medida que a lista de membros crescia de 9 indivíduos para 2.500, ficou claro que mais cargos eram necessários, e Weishaupt criou 13 graus de iniciação divididos em 3 classes. As primeiras ordens de iniciados eram conhecidas como Illuminatus Minor, depois vinham Illuminatus Dirigens, e por último, o mais alto escalão dos Illuminati era simplesmente conhecido como os Reis. Não estamos dizendo que Weishaupt tenha se perdido em algum momento, mas um homem que tinha como objetivo iluminar as pessoas e libertá-las de governos e ideologias opressivas acabou criando uma sociedade secreta em que ele era o rei. E isso realmente fala sobre a futilidade do ser humano. Então, o que os Illuminati realmente fizeram? Bem, eles tentaram disseminar as ideias do iluminismo e reformar a alta sociedade europeia, mas nunca chegaram perto de ter poder político próprio. O auge dessa sociedade secreta ocorreu em 1777, quando Charles Theodor assumiu o trono da Baviera e aproveitou a oportunidade para espalhar os mesmos valores liberais que os próprios Illuminati defendiam. No entanto, Charles Theodor se mostrou um monarca fraco e logo as elites dominantes o pressionaram para recuar na liberalização da Baviera. Isso eventualmente levou a uma repressão direta aos Illuminati, com sua agenda liberal sendo considerada uma ameaça à segurança e à estabilidade do Estado. Os próprios Illuminati basicamente se autodestruíram, pois seus membros se gabavam publicamente do poder que possuíam, embora tivessem pouco poder de fato, e criticavam abertamente a monarquia, algo que apenas a América poderia se dar ao luxo de fazer, pois estava exatamente a milhares de milhas do monarca mais próximo. As listas de membros dos Illuminati começaram a vazar para o público e a descoberta de muitos Illuminati ocupando cargos de poder moderado causou pânico entre a elite dominante em relação às sociedades secretas. Charles Theodor proibiu todas as sociedades secretas, levando Weishaupt a fugir por sua vida. Hoje, os Illuminati são culpados por tudo, desde guerras até pobreza em nações do terceiro mundo, passando por Arambe. Mas o fato histórico é que os Illuminati nunca passaram de um clube masculino moderadamente bem-sucedido que conseguiu exercer uma pequena quantidade de poder na Baviera antes de ser dissolvido. No entanto, teorias conspiratórias ainda proliferam sobre um Illuminati moderno, provavelmente porque é mais reconfortante para as pessoas acreditarem que, mesmo quando coisas insanas e realmente estúpidas estão sendo feitas por nossos governos, é porque alguém está secretamente puxando as cordas de um plano mestre, em vez da simples verdade de que às vezes colocamos idiotas no comando. Mas, novamente, isso é exatamente o que diríamos se fossemos secretamente parte dos Illuminati. Se você quiser saber mais sobre as maravilhas do mundo antigo e descobrir outros segredos fascinantes, fique ligado no misterioso universo. Nos vemos em breve com mais aventuras emocionantes. Até lá, continuem curiosos e sempre prontos para explorar os mistérios do passado. Até a próxima!